Como sempre, né? Vou desligar aqui o fone. Pronto, o som tá bom. Para não ter problema, para não ter erro, né? Vamos fazer os testes aqui antes aqui, para não ter problema. Beleza. Tá show de bola, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, eu já fiz os testes aqui para não ter problema. Agora eu vou. O pessoal da produção colocou aí quem vai participar da live. Tá aí, tem dois moderadores aí. Eu vou chamar a convidada de hoje, a Dudinha. Eu vou desligar aqui o microfone aqui de cima porque tá dando eco. Peraí. Pronto. Tá desligado, eu vou chamar agora a Dudinha. Tá sem áudio? Não, tá com áudio, pô. Osmar, você tá me escutando? Tô ouvindo, tá me ouvindo aí? Tá, o telefone tá sem áudio, não, tá com áudio, pô. Tem dois microfones aqui. Tem esse microfone aqui, ó, que é lapela, e tem outro que tá do lado. Tem dois microfones aqui, não tem como tá sem áudio. Eu vou ter que diminuir o volume do áudio, na verdade. Né? Tá me ouvindo aí direitinho, né? Ah, tá perfeito. Eu vou esperar agora a Dudinha entrar, tá? Antes de a gente começar aqui a live de hoje, entrou. Pronto, já entrou já, mas vamos nos apresentar aqui para o público de hoje, que é o público do futebol. Meu nome é Rafael, tá? Sou scout internacional, oleiro internacional de basquete. Já formei vários atletas aí, mandei atletas para a Europa, para os Estados Unidos para jogar basquete. Eu conheci o nosso amigo Ismael, que é um baita do empresário, conhece muita gente do meio do futebol. E para a gente acabar com essa maracutaia de não querer tirar onda, a gente vai criar um podcast só para o futebol de base, tá? Esse é o objetivo, tá? Eu entender a área do basquete, quem vai falar do futebol é o Ismael. Só conduzir a entrevista aí, tá? E eu já entrevistei meninas também, tá? Mas não de futebol. Eu entrevistei as meninas da seleção brasileira de basquete, entrevistei as técnicas, entrevistei jogador profissional de basquetebol feminina
a gente da seleção brasileira, Suzete Gobi. E agora a gente vai fazer um podcast só para futebol. Então, a gente vai ter que estudar as coisas aí, mudar o estúdio, né? Que eu tenho um estúdio próprio para fazer podcast, que eu já entrevistei mais de 70 atletas lá no estúdio, só para o futebol, né? Aí o Ismael vai comandar, e aí o Ismael vai passar os atletas que ele tem, né, pra gente entrevistar. E hoje, eu tenho o privilégio de receber a Dudinha aqui. Eu tive que estudar bastante sobre futebol feminino, meu Deus do céu, muita coisa mesmo, para fazer as perguntas e tal. E Ismael, a palavra é sua, se apresenta para o público e depois é a Dudinha. E a gente vai começar a entrevista, vai ser muito bom o papo, falar sobre futebol feminino, né? E aí, a palavra de vocês aí, primeiro Ismael, depois... Ô, Dudinha, o seu nome é Eduarda? Ou Dudinha é só apelido mesmo? É isso, né? Então, primeiro Ismael, depois a Dudinha. A palavra é sua, Ismael, e depois a Dudinha se apresenta para o público aí. Meu amigo Rafa, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. E assim, prazer enorme estar recebendo a Dudinha, né, cara? Eu sou fã dela aí. Acompanho ela tem bastante tempo aí na internet aí. E assim, é uma menina inteligente, tá? Ela vem fazendo o nome dela aí com o próprio trabalho, o próprio suor. Eu acompanho ela tem bastante tempo. Ela produz os vídeos dela, ela posta na internet, faz o material e vai fazendo a carreirinha dela aí. Pela idade dela, eu acho ela uma menina super madura. Ainda não conheci pessoalmente, mas agora, mês que vem, eu vou estar aí em Porto Alegre assistindo o Gauchão Feminino, que eu tenho 3 atletas lá no Grêmio. Eu quero passar aí conhecer ela pessoalmente também. Já que ela é Inter, né? Pra gente ter aquela briga de sempre, mas não faz, não tem problema. E assim, eu curto muito o trabalho dela. Mas falando de mim agora, para quem ainda não me conhece, eu sou Ismael Antunes de Barros, trabalhei na captação de atletas, na captação de jogadores de futebol, tanto no feminino quanto no masculino, tá? A gente já tem aí um bom histórico também, já acompanha minhas redes sociais, já viu vários atletas que eu coloquei em mercado, nacional, internacional, sabe a luta que a gente passa, as dificuldades que a gente tem também, a gente tenta ajudar no máximo a categoria de base a se estruturar, a crescer, a orientar. Tá? O meu intuito com essa rede social é só essa, é ajudar mesmo a molecada aí a ter um entendimento melhor do que é futebol. A família também tem um entendimento melhor do que é futebol, para não ser passado para trás. Hoje mesmo a mãe do Nordeste, se não me engano, da Bahia, me mandou um convite todo alegre, falando que o filho foi convidado para ir para a seleção jogar pela seleção brasileira de futsal, vai jogar no Paraguai, veio tudo bonitinho, eu fui checar, não era nada, eles cobrando 14 mil para ele de despesa, para ele ir. Olha, a seleção brasileira, quando convoca um atleta, eles bancam tudo, desde o transporte, hospedagem, alimentação, até uma ajuda de custo. Então, assim, desde a base ao profissional, eu conheço algumas meninas aí, alguns meninos que já fizeram seleção, enfim, o meu intuito é estar aqui para estar orientando esses pais, né? Igual a mãe veio, nunca me viu, mas veio pela rede social, pela confiança. Eu passei para ela o feedback certinho, ela saiu fora, mas é uma família que já estava juntando dinheiro de onde não tinha para tomar um prejuízo. Então, o meu intuito nessa rede social é mais isso. E assim também, os meus seguidores que vêm seguindo a gente, vêm fazendo o trabalho que a gente passa, já vem tendo resultados. Eu já postei vários e vários vídeos aqui de atletas que foram aprovados em grandes clubes, só me seguindo, fazendo o que a gente passa, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, até porque o que eu posto nas redes sociais não é o que eu acho, não é o que eu imagino, não é o que eu quero, é o que eu vejo dentro das bases, é o que eu vejo dentro do futebol profissional. Então, tá aqui a Dudinha também, que está aí na base de um grande clube, né, que faz parte da base do Inter, e é emprestada para vários clubes direto aí, eu acompanho muito ela, que é uma menina, igual eu falo, muito novinha, mas muito inteligente pela idade dela. Converso com o pai dela de vez em quando também, eu vejo, eu sempre converso com o pai dela, a inteligência deles, esse tempo, o ano passado, foi esse ano ainda, eles me pediram uma orientação sobre ali para um clube, jogar um campeonato, eu dei a minha opinião e ela foi, deu muito certo. Então, assim, esse é o meu trabalho, esse é o meu intuito, né? Não estou aqui para ser youtuber, para ser essas coisas, que eu nunca quis isso, aconteceu por acaso, né, de eu estar aqui postando vídeo, muita gente me perguntando, eu comecei a postar uns videozinhos para os amigos nas minhas redes sociais e viralizou. Então, enfim, esse é o meu trabalho e desde já, Dudinha, bem-vinda aí também, tá um prazer ter você aqui, desde já agradecer de coração você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Então é o seguinte,
é Eduarda, né? Se chama Eduarda, meu apelido é Dudinha. Tenho 12, estou jogando na base do Inter. E desde novinha também. Comecei desde os 3 anos. Agora estou jogando na cidade. E é uma coisa que pra mim, meu sonho é jogar na seleção, né? E ir para as Olimpíadas, Copa do Mundo. Jogo futsal também, que é onde eu comecei a jogar. Agora eu tô no campo e meu caminho estou seguindo também. Campo é mais puxado também. E ando treinando mais salão do que campo, mas fazer o quê? E fazendo o Inter é assim, eu vou lá uma vez por mês, por aí, e a gente vai fazer uns treinos quando tiver 3 vezes por dia, por semana. Porque não vale a pena também, semana, a gente aqui de Rio Grande, ir para Porto Alegre, muito gasto. E uma ajuda de custo também, né? Pô, legal. Legal ela falar que é difícil, né? Atleta de base é complicado. Ismael, eu queria perguntar uma coisa para você, e essa pergunta eu estendo para a Dudinha também. Qual é assim, a habilidade e qual é também o fundamento que os clubes, no caso do futebol, veem nos atletas, né, que fazem eles ser chamados para jogar num clube? Eu respondi essa pergunta no basquete para vários aí, entrevistei o Zé Boquinha da ESPN, uma galera, aí depois a gente vai começar a entrevistar agora também, o Ismael vai escolher os atletas que ele acha que tem potencial para ir no estúdio em Brasília para a gente entrevistar, mas eu queria saber qual é o fundamento mais importante que os clubes, né, avaliam o atleta para ele passar numa avaliação. Para o Ismael e depois para a Dudinha. Então, Rafael, assim, hoje, né, aproveitando aqui a Dudinha, a gente vai falar mais do futebol feminino, e assim, tanto no feminino quanto no masculino, a parte física é muito pegada, né, Dudinha? A parte física é muito cobrada, tá? Eu vejo as meninas, eu vejo muita gente falando, feminino é muito fácil de entrar, engano, tá? Engano seu. É muito concorrido, está tão concorrido quanto o masculino, e agora está cada vez mais crescendo, cada vez mais popularizando, e cada vez mais concorrido. Então, eu vejo hoje a dificuldade do futebol feminino, principalmente na parte das meninas, elas começam ali, quando começam a chegar na adolescência, 16, 17 anos, elas começam a engordar, pegar peso, e muitas jogadoras de nível começam a relaxar ali com o preparo físico e começam a perder vaga, começam a ser dispensadas. Eu já vi vários e vários casos desses. Então, hoje, tanto no masculino quanto no feminino, o mais cobrado hoje é força física. É força física e preparação física. É uma boa alimentação, é lógico, a parte técnica conta muito, você tem que trabalhar a sua parte técnica, tem que ter um diferencial também. Mas eu vejo a parte física muito cobrada. Sim, eu também acho que a parte física é a mais essencial também. E uma coisa que eu ia falar é que tem muita gente que nova, né? Começa a levantar peso. Eu acho que para as meninas, principalmente, o músculo pode acabar piorando ou começar a dar uma lesão na mulher. Eu acho que a parte física tem que ter, né? A parte física e a técnica também. Saber dominar uma bola e passar direitinho. Ter visão de jogo também. É uma coisa que muitos professores falam que eu tenho muita visão de jogo, que eu consigo ver o jogador, tem 2 marcadores ali, eu não vou tocar a bola ali. Tem que virar o jogo e tocar mais a bola também. Bom, legal. Ismael, agora a pergunta para você, que aí você postou um vídeo, o pessoal lá que é do basquete também está seguindo você lá no rede social também, meus atletas, pessoas que gostam, uma coisa que é, vários atletas, né, eles acham que é fácil jogar futebol, inclusive futebol feminino, e eu queria que você falasse para as pessoas a dificuldade de ser um atleta, tem que aprender, o atleta é profissional, não é com 18, com 19, ele começa a ser profissional com 10, com 11, com 12, se ele não tiver essa mentalidade para ser um atleta e se dedicar a uma carreira séria, ele não vai chegar. Então eu queria que você falasse, se você quer ser um atleta de fim de semana e brincar de jogar futebol, o basquete é uma coisa. Você ser um atleta profissional já começa a mentalidade e a força de vontade e também o principal, né? Você ter os fundamentos como você falou aqui, a força física e treinar sério. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que você mais vê na base? Depois a gente vai abrir para as perguntas aí para a Dudinha. Mas o que você mais vê na base que dificulta o atleta a chegar lá? Assim, o que você acha que é? Eu acho que os pais atrapalham, você acha que às vezes o menino se acha um super talento, né? Eu falo no basquete que ela se acha o LeBron James, o Michael Jordan, o Stephen Curry, mas é um jogador comum, ou o moleque é muito bom e ele começa a ter um destaquezinho
e não começa a respeitar os técnicos, né, e tal, começa a ter mau comportamento, o que mais atrapalha na base hoje do futebol, no caso, né, masculino e feminino, que é a mesma coisa, né, que é base. O que você fala sobre isso? Porque é importante, tem vários pais aí que vão fazer pergunta, já tem algumas perguntas aqui também que a produção está moderando, né, e eu queria que você fala sobre isso, né. Então, Rafael, o que eu vejo sim, cara, a parte mais difícil hoje de lidar com os atletas é a parte comportamental. Quando eu falo a parte comportamental, abrange-se no âmbito geral do futebol. Campo, extracampo, é, é, alimentação, tudo isso, e tudo isso soma o seu comportamento do atleta, do e da atleta, tá? Então, hoje, eu costumo dizer o seguinte, todo mundo quer ser jogador, mas ninguém quer jogar bola. Entendeu o que eu quis dizer, né? Todo mundo quer ser, mas ninguém quer fazer para chegar. Todo mundo quer ir lá em cima, mas ninguém quer subir os degraus. Ninguém quer fazer o passo a passo. Ninguém quer pagar o preço, para assim dizer, tá? Você pega hoje, por exemplo, um atleta igual a Dudinha, 12 aninhos de idade. Onde que as meninas querem, os meninos querem estar 12, 13, 15 anos? Obrigado. Eles querem estar no shopping, eles querem estar na pracinha brincando com os colegas, eles querem estar em várias situações, como se diz, confortável para ele, do dia a dia da criança, tá? Então, assim, eu conheço, e a Ludinha deve conhecer também, que ela está aí no Rio Grande do Sul, eu conheço atletas de 10, 12 anos de idade que ganham seus 30, 50 mil por mês, tá? E não é só um ou outro, não, são vários, 15 mil, 10 mil. Então, assim, para um atleta chegar, desculpa, gente, que o tempo está muito seco aqui, então, assim, para o atleta chegar a um nível de ganhar seus 3, 5, 10, 15 mil por mês, 20 mil por mês, igual aquele menininho lá do Palmeiras, do Corinthians foi para o Palmeiras, 200 mil mais 15 conto por mês. Aquilo ali não é uma coisa extraordinária que aconteceu, não, gente. Aquilo ali acontece todo dia, toda hora. É porque ali, por algum motivo, saiu na mídia, tá? Mas para um atleta chegar ali, naquele nível, ele vai ter a escola, os trabalhos escolares e o restante é treino, treino e treino. Aquele atleta ali, mas a criança tem que ser criança. Eu vejo muitos pais falando assim para mim. Beleza, criança tem que ser criança. Então vamos separar as crianças dos adultos, tá? Se a Dudinha escolheu para ela ser jogadora de futebol e ela quer treinar 6, 7 horas por dia, ok, sem problema nenhum. É isso que ela quer. O pai não está forçando, a mãe não está forçando. É isso que ela quer para a vida dela? Show de bola. É melhor do que deixar ela na pracinha solta com más companhias e os demais problemas que nós temos no Brasil hoje. Mas o que ela vai... Quando eu falo treinar 5, 6 horas por dia, não é igual a Dudinha falou agora há pouco. Não é levantar peso, se matar. Não. O treino que a gente fala, por exemplo, pega uma horinha ali de condução de bola, bota os conezinhos na área de casa, igual a Dudinha faz ali, eu vejo vários vídeos dela, bota os conezinhos na área de casa, vai fazer o zigue-zague com a bola, condução de bola com o pé direito, condução de bola com o pé esquerdo. O cara é goleiro, não tem ninguém para treinar, vai chutar uma bola na parede e segurar. É esses treinos específicos. Como a Dudinha falou agora há pouco, saber dominar uma bola, treina um domínio de bola, treina um lançamento. Isso aí hoje, o futebol está tão fácil ser um profissional que chega a estar sendo ridículo, tanto que está fácil. E a molecada não chega, não querem. Por que que não chegam? Porque falta objetivo na vida. Por exemplo, você pega as entrevistas passadas dos grandes jogadores, todos. Eu postei agora ontem um vídeo do Marcelinho Carioca, meu sonho era dar uma casa para meu pai, o cara chegou a chorar. Porque quando ele chegou no futebol, ele tinha um objetivo. Os meninos já saem de casa hoje, se não der certo, volta, filhão, papai te dá tudo. O pai anda de pé pro filho ter um iPhone. O pai às vezes não tem uma moto para mandar, mas o filho tem um iPhone, tem um tênis de R$ 1.000, então o que esse menino vai querer mais? Ele tem tudo. É igual um pai veio falar aqui comigo essa semana já. Meu filho é 07, eu queria uma motivação para o meu filho. Falei, meu irmão, vou te dar uma motivação top para o teu filho aqui. Põe ele para trabalhar um mês, capinando quintal para os outros, vendendo picolé na rua. É sério. Põe para descarregar. O moleque 07 está com 17 anos, pô. Põe para descarregar caminhão de cimento, chegar com as carretonas nas obras, carregar de cimento. Põe ele o dia todo encarregar de cimento, descarregar cimento, trabalhar de servente pedreiro para ganhar 50 no dia. Eu tenho certeza que ele vai preferir treinar no sol quente para arriscar ganhar 1 milhão, 2 milhões por mês, do que trabalhar de orelha seca para ganhar nada. Então, é isso que falta hoje
O que os clubes buscam, respondendo a sua pergunta hoje no atleta? Primeiramente, o Rafael, por incrível que pareça, falta o que os clubes buscam no atleta? Atleta que tenha interesse de jogar. Por incrível que pareça, atleta que tenha vontade de jogar. Por exemplo, você vê a Dudinha, outras meninas, outros meninos que você vê que tem futebol na veia. A pessoa vai porque gosta. É igual aqueles cão de caça, você solta, ele sai louco atrás caçando. Né? Desculpa a analogia, mas não é aquele que você tem que estar mandando, vai, bora, tá na hora, não. Tem vontade. Então, a primeira coisa que o clube busca num atleta é vontade. Vontade. Eu cansei de ver avaliadores falando assim, cara, o moleque ele é bom, mas é morto. Já cansei de ver. É bom, mas é morto. Mas aquele ali, que o moleque ele tem pegada. Tá? Eu tenho um atleta que está em Portugal, ele veio morar comigo com 12 anos de idade, ficou até os 14, está em Portugal hoje, está ganhando dinheiro, ganha muito bem, está com 15, está com 16, 17 anos já ele, está um baita de um jogador, está ganhando seus 15 mil euros por mês. Mas ele não era aquele jogador diferente. Na verdade, ele não sabia nem jogar bola. Só que ele batia o escanteio e queria correr para cabecear. Ele queria estar em todas as jogadas. Você via que ele tinha vontade. Pô, administrei o menino, ó, assim, pá, o moleque, bum, explodiu. Foi 2 anos aí, tá no mercado internacional. E tem meninos aí que são fenômenos e não chegam. Você pode gastar milhões com ele, investir milhões, que ele não vai chegar. Porque não tem vontade. A família, que você me perguntou, atrapalha? Em que a família atrapalha? O atleta tá com a baita de uma oportunidade na mão, o atleta tá num puta de um clube grande e só faz o basiquinho que o professor manda. Só faz o basiquinho que o treinador passa. Ele não faz 1 hora. E nem o básico não faz. Às vezes o professor fala, dá 10 tiros, ele dá 9. Você entendeu? Dá 8. Finge, quer roubar no treino. Então, assim, esse hoje é a maior dificuldade. Você passa pro pai, teu filho não quer se alimentar, teu filho... mas aí então, meu filho aqui em casa é certo, é você que está atrapalhando meu filho. Ele já joga a culpa no empresário que tá reclamando do filho. Ou seja, eu já cansei de levar esporro de pai, porque você liga, ó, teu filho hoje não foi pra academia. Aí o pai liga, ele falou que tá com dor no joelho. Beleza, daqui 10 minutos tá lá jogando fute-mesa. Meu filho não foi porque tá com dor no joelho, já vem bravo com a gente. Tá querendo explorar o menino, já escutei isso. Daqui 10 minutinhos tá jogando fute-mesa. E fute-mesa, meu amigo, você sabe, o cara se torce todinho. E tá lá, eu pego e filme e mando pro pai, ó, o cara tava com dor no joelho agora aí. Então, assim, o que eu vejo hoje, a maior dificuldade e o que os clubes mais buscam nos atletas, atleta que queira ser jogador, que tenha vontade, tá? Essa hoje é a raridade. Eles não estão nem procurando mais um fenômeno. Eles estão procurando aquele atleta que tenha vontade de jogar, que queira ser jogador, que tem um futebol, que tem um esporte na veia, que tem um objetivo na vida. Porque é o que a gente vê isso aí. Atleta desmotivado. Exatamente. Você vê atleta desmotivado, você vai ver pais. Aí você, por exemplo, você vê pai na beira de campo gritando, xingando, falando palavrão, gritando com o treinador, que não sei o quê. Quando tira o filho tá morto em campo. Com 20 minutos acabou a gasolina do moleque, não corre mais. O professor tira o pai lá da arquibancada, grita, chama o professor de burro, fala porque tirou o filho dele porque o outro tem empresário. É sério? Tirou o filho dele porque o outro tem empresário, tá pagando para jogar. Você fala engraçado, por que você tá... Não, mas é o que eu vejo. É o que eu vejo. Aí, por exemplo, termina o jogo, o pai tá saindo na porrada com o outro pai, a mãe tá saindo, metendo a mão na cara da outra mãe. E aí, como que você vai chegar para um pai e vai fazer uma cobrança? Teu filho não tem educação, se o pai também não tem, cara. E essa é a nossa dificuldade hoje. Eu tô com um atleta, até postei o vídeo dele essa semana, eu tenho uma proposta no papel de um clube paraguaio, de 1 milhão de euros para ele, tá? O papel timbrado, assinado e carimbado pelo presidente. Você sabe por que ele não recebeu esse dinheiro ainda? Falta de vontade, falta de comprometimento. O menino deu 2 chutinhos na bola, ganhou 2 títulos, que acha o cara, e aí os caras, a gente interessa pelo guri, a gente viu o guri, acompanhamos o campeonato, ele é bom, só que é o seguinte, a parte física dele é fraca. Se você conseguir performar ele, 90 dias, leva ele lá para fazer uma avaliação. Aí você falar pro pai, manda teu filho para ficar com a gente, 90 dias, fazer a performance. Aí ele não quer mais ficar com você. Por que não quer ficar comigo? Porque eu não deixo sair à noite, com o pai sai. Eu não deixo ir para bagunça. Enfim, o básico da vida. Terminou, chegou do treino, limpa a chuteirinha, bota lá no cantinho guardadinha.
nota boa na escola, o básico do ser humano. E você vai falar isso para um pai, aí, mas meu filho não era assim, ficou assim com você, que meu filho é um santo. E tu vai fazer o quê? Eu vou pegar o guri e vou mandar lá no clube, vai ficar uma semana, vai ser mandado embora. Porque o guri responde o pai, responde a mãe, é preguiçoso, ele acha que ele vai virar um fenômeno sem ter preparação física e não vai chegar a lugar nenhum. E aí ele toma prejuízo, eu tomo prejuízo. E isso aí acontece só comigo? Não. Entra nas redes sociais, pesquisa quem que é empresário de atletas, conversa com 1.000, os 1.000 vai falar a mesma coisa para você. Todos vão dar o mesmo depoimento que eu estou falando. Existem vários e vários atletas que a gente vê perder puta de oportunidade porque não tem comportamento dentro e fora de campo. É isso aí. Briga dentro de campo, aí tu vai olhar, igual eu acabei de falar, na Pequeno Gigante, em Campo Bom, o ano passado, lá em Campo Bom, se eu não me engano, é Campo Bom mesmo, tá os meninos jogando, e o pai lá brigando, xingando, daqui a pouco os outros xingando os moleques de vagabundo, não sei o quê, daqui a pouco os pais pulam alambrado, daqui a pouco tava todo mundo brigando. Os pais saindo no pau lá do lado de fora, os meninos saindo no pau lá dentro do campo. Então vai fazer o quê? É isso que eu falo. Tu vai chamar a atenção de quem? Empresário, ele é para mexer com futebol. Mas aí, infelizmente, a gente tem que interferir na vida do pai, da família. Mas os caras, não, meu filho. Hoje foi como que o pai do menino falou para mim. Meu filho vai ser um baita de um profissional. Eu falei, vai mesmo. Com esse comportamento aí, a carreira dele está acabando aqui. O empresário não vai querer. E lá na frente vem o choro. E daí, se você quiser, eu te aponto vários e vários e vários nomes aqui, ó, de atletas que estavam ganhando 300 mil no sub-20. Daqui um ano tu encontra ele vendendo espetinho na rua, que ele não tem R$1 mais. Está desempregado. A fase mais perigosa de um atleta, sub-17, sub-20. E ali ele começa a ganhar o dinheirinho, começa a achar que é homem, começa a achar que manda em todo mundo. E o menino já vem para cá sem controle dos pais, da família, sem educação, sem respeito, sem nada. Quando ele começa a mandar um dinheirinho para casa, aí pronto, amigo, ele bate na cara do pai. E, para resumir sua pergunta, o que os clubes pedem hoje é isso aí. Não estão pedindo, os clubes não estão nem pedindo mais que você descubra um Ronaldinho Gaúcho, que você descubra um Messi. Eles já perderam até essa ilusão. Eles estão pedindo o seguinte, Ismael, um jogador que tenha força física, que tenha o básico, que a Dudinha falou, saiba dominar uma bola, saiba fazer um lançamento, tenha uma visão de jogo, tá? Que tenha um bom reflexo. Vou te dar um exemplo. O avaliador chega na avaliação, encontra a molecadinha aí. E aí, gurizada, beleza? Beleza. Ô, como que é seu nome? Meu nome? Como que é seu nome? Meu nome é fulano. Ele não tem nenhum reflexo. Se você falar, ô jovem, como que é seu nome? Fulano. Ele não tem esse reflexo. Ele pergunta o que você perguntou, pensa e depois responde. Faz o teste do que eu estou falando. Aí tu já vê que isso aí, se tu perguntar para 10, 9,5 vai responder desse jeito. É uma matemática que tá difícil de fechar, mas assim, a gurizada tá lesada, tá desinteressada, não sei. Então hoje, o Rafael, tá muito fácil de ganhar dinheiro com futebol, tá muito fácil de virar profissional. Basta querer. Agora me diz, todo mundo fala que tem um sonho de ser jogador, mas quem é que acorda para a realidade? O sonho é uma coisa, a realidade é outra. Tá? A realidade que eu vejo é o que a Dudinha vem fazendo, o que outras meninas vêm fazendo aí, alguns meninos vêm fazendo, mas é de 1 milhão você tira um que tem essa atitude. Tá? Agora vamos fazer as perguntas aqui para a Dudinha. Tem um monte de pergunta aqui. O podcast está sendo transmitido no Rumble e no YouTube também, tá? Mas aí no Instagram é porque tem mais público e tal, mas depois vai ser postado. E depois, se você quiser ver os cortes da live, vai estar no outro Instagram e também no YouTube também, tá? Porque você vai colocar lá os cortes e tal. Então eu vou fazer as perguntas aqui para a Dudinha, que tem várias perguntas aqui. Tiago, 3014. Deve ser o pai dele que está perguntando. Meu filho, tá. Não é pergunta aqui, ó. Quantas horas você treina por dia, Dudinha, aí no seu time? Então, eu treino em vários times, né, em diferentes horários. Tem o Porto da Vila, eu treino diariamente 2 horas, bota aí. E aí, normalmente, eu tenho treino de tarde e depois eu vou logo pro treino de noite, pelo Nevoeiro e o LG lá,
que é 1h30. Então eu acho que 3h30 por dia, por aí. No mínimo. Outra pergunta para você. Qual é a sua jogadora favorita do futebol feminino? Os caras sempre fazem essas perguntas, né? É complicado. Não, mas aí é com ela. Se ela quiser responder, aí é com ela. É complicado. Não vai fazer igual o Hendrick, pelo amor de Deus. Né? Não, assim, eu gosto muito da Gabi Portillo. A Gabi Portillo, da seleção. A Priscila e a Marta. É uma das que eu mais admiro, assim, eu diria. Tá. Outra pergunta para você aqui. Todo mundo sabe, né, que eu acompanhei futebol feminino 2007. Eu vi o Brasil perder para a Alemanha a final da Copa do Mundo, né? Com a Frings lá e a Marta perdeu o pênalti, mas a Marta chegou na final. E vi também o Brasil perdendo as Olimpíadas, né? Para os Estados Unidos também, e esse ano perdeu também. Dudinho, queria saber de você. A gente pode contar com você quando estiver na seleção, que você vai trazer esse ouro olímpico aí para o Brasil, ou vai ser difícil? Agora é uma pergunta minha. Você vai trazer o ouro olímpico para o Brasil ou não vai trazer? Como é que é esse negócio aí? Posso trazer. Qualquer coisa, eu fico até devendo um gol também. Faço até um gol para você. Tá vendo? Tem uma autoconfiança muito grande. Dudinha, eu queria perguntar para você, agora a pergunta é minha, pessoal. No futebol feminino, o que é mais difícil? É mais difícil você passar uma bola, né, para uma companheira ou você dar um chute? Porque o pessoal do masculino fala para mim, né, e tal, que as mulheres não têm goleiras boas, né, no futebol feminino. E eu vi que realmente tem a Hope Solo dos Estados Unidos era uma goleira muito boa. A própria goleira do Brasil agora também, que estava nessa Olimpíada, também é muito boa. Mas o que é mais difícil no futebol feminino? Você passar uma bola em velocidade ou chutar no gol de fora da área? Que eu vi que você fez um gol de falta no seu Instagram. O que você faz para as meninas aí e para o público? O que é mais difícil? Passar a bola em velocidade ou chutar o gol de fora da área no futebol feminino? Olha, depende, né? Depende da goleira. Tu tem que ter mais ou menos uma noção de como a goleira é, de onde a goleira não pega direitinho. E bater de uma forma meio que certa, né? Tipo, pra ir no ângulo certinho onde tu quer, pegar bem na chuteira, inclusive. E passar a bola, tu tem que saber que no campo, dependendo do campo, o campo pode ser muito ruim. E a bola, se tu for passar rasteira, ela acaba subindo, né? E aí a companheira pode ir lá e roubar. Mas pra mim, eu acho que é chutar no gol mesmo. Porque tu tem que ter mais uma noção da goleira também. Pergunta do Thiago, 314 de novo. Dudinha, você tem agenda de treino de fundamentos ou deixa a cargo da escolinha? Assim, como que eu vou dizer? O meu treino é quase todos os dias. Então eu tenho ali a minha agenda. E sim, eu treino nas escolinhas também, até para me preparar. E quando eu tenho um tempo livre, o meu pai marca com o Pablo, que é um professor que ele faz específico. Ele faz mais treino de força, não de força, mas tipo, de força correr e tipo, passe também, chute a gol. Ele adora treinar o meu chute, tanto que eu melhorei bastante, fiz até um gol de falta esses dias. E foi um baita gol. Foi no cantinho, a bola quicou e entrou. Botei até no meu Instagram. Agora a pergunta, Ismael, para você e a Dudinha responde também. Assim, qual foi a jogadora, Ismael? As jogadoras assim, profissionais que você viu no futebol feminino que tem mais destaque? E eu faço a pergunta depois para a Dudinha. Qual é a melhor marcadora da categoria que ela já enfrentou, que foi muito difícil jogar contra? Né? Perguntas aqui. Uma pergunta é do público e outra pergunta eu faço para o Ismael. Ismael, você responde aí. Depois a Dudinha responde a pergunta. Então, a outra pergunta. Como a gente está falando de base, não vamos ir muito longe, né? Eu vejo a Marta, que é referência nacional, a Formiga, a Andressa Alves, inclusive a Andressa Alves é revelação do Cláudio Costas, lá de Londrina, que é grande amigo meu. A Johnson agora também, que está sendo uma grande revelação do Corinthians, que saiu lá do Claudinho também. Inclusive, a gente uma hora vamos chamar ele aqui para participar, cara, o maior revelador de futebol feminino do Brasil, aí é o Cláudio Fontes, lá do Londrina, muito parceiro meu. Só na mão dele já passou mais de 30 atletas da seleção brasileira. Então eu fico por aí, com a Marta, a Andressa, a Johnson agora, e é umas meninas bem referência, tá? E igual você falou antes da Copa da Dudinha vem a Copa do Mundo aí daqui, acho que é 3 anos, né? 2, 3 anos aí. Vai ser no Brasil, inclusive. 7. Então,
De 3 anos. Aí, ó, 2 nomes que vocês vão ver lá, tá, gente? Agatha e Dudinha, tá? Esses 2 nomes vão jogar essa Copa do Mundo aí. Nem que esteja no banco da reserva, vai que vai estar lá, vai. É contigo, Dudinha. Então, a pergunta que tu tinha me feito, Rafa, a marcadora, pra mim, no meu caso, a Isa Canhotinha do Inter. É lateral, joga muito. Só que, tipo, é meio difícil de passar por ela, que ela é rápida e ela é um pouco maior que eu, então é meio difícil. Eu conheço ela. Legal. Ismael, aí essa pergunta aqui é pra te sacanear, mas eu vou fazer. E de novo do Thiago. Você ficou careca de tanto passar raiva com o jogador brasileiro? Cara, pior que foi. Não, de tanto eu puxar os cabelos, eu rapei, tá? Ei, de tanto... É que eu rapo a cabeça, eu não sou careca, na verdade. É que eu rapo mesmo, desde moleque eu tive a cabeça rapada. Mas assim, porque senão você começa a puxar, sabe? Aí é melhor rapar a cabeça mesmo, porque senão fica doido. É complicado. Aqui, ó, o Gabriel, sou de Guarulhos, São Paulo. Me dedico, posto vídeo, jogo no Sub-14, mas tenho dificuldades para encontrar ou ser apresentado para uma avaliação no futebol de campo. Ele não fez uma pergunta, ele fez aqui escreveu aqui. Ismael, eu queria que você faça para ele, né? Pra esse Gabriel aí. Ele é de São Paulo, ele é Sub-14, né? Ele tem dificuldade de fazer uma avaliação. O que você falaria para ele, como já falou várias e várias vezes? Os cortes aí estão lá nas outras redes sociais, mas vamos aí, que a live é para o público, então a gente responde as perguntas do público. Fala para o Gabriel aí o que ele tem que fazer para passar numa avaliação aí, né, no futebol. Então, tanto para o masculino quanto para o feminino, não tem mais time do que no São Paulo. São Paulo é a central. Então, ele dentro de São Paulo, se ele não conseguir marcar uma avaliação, meu amigo, tá difícil. Por quê? Procure as redes sociais dos clubes. Tem gente que fica... Esses dias um menino de Porto Alegre mora a 2 km do CT Cristal me procurando como fazia para marcar uma avaliação. Então, assim, primeiramente, sério, é inacreditável. Assim, cara, hoje está tão fácil para essa nova geração que se você colocar assim, por exemplo, clubes de futebol próximo a mim, vai aparecer uns 300, 500 clubes aqui. Aí você vai começar a olhar no Google, você vai começar a olhar no Google Maps, você vai olhar, esse me serve, tal. Beleza. Então, primeiramente, você tem que ter em mente onde você quer ir. Qual clube encaixa no seu perfil? Qual que é a sua posição? É o que eu sempre falo. Vou usar um exemplo aqui, por exemplo, eu quero levar uma jogadora lá no clube da Dudinha, lá no Inter, né, que ela joga no Internacional de Porto Alegre. Eu vou levar uma jogadora lá. Então, vamos dar um exemplo que ela seja uma categoria sub-17. O que é que eu tenho que ver lá? Eu tenho que saber como que está a sub-17 lá. Por exemplo, a minha é uma lateral direita. Eu tenho que saber como que está de lateral direita lá. Ah, tem 3, 4, 5 no banco. Ah, tá um ano de reserva, então compensa levar. Aí eu tenho que ver os jogos, porque hoje tudo tem live. Eu vou ver os jogos das meninas de lá. Eu vendo os jogos, eu vou saber o nível de cada jogadora. A lateral direita é fraca, ou seja, está no mesmo nível da minha. Não, posso levar a minha, que ela vai comer essa vaga aí. Agora a guria lá tá voando, a minha tá fraca, eu não vou levar. Mesma coisa respondendo ele. Ele tem que saber, primeiramente, qual clube que interessa para ele, ver, acompanhar aquela base daquele clube, os jogadores daquela posição que ele almeja, que ele pretende, e por último, saber se ele tem o mesmo nível. Sabendo disso, entra nas redes sociais, pede para marcar uma avaliação e vai lá e faz a avaliação, não tem segredo. Outra pergunta para o Ismael também aqui. Ismael, o meu filho, né, teve uma chance de entrar na base do Cruzeiro Sub-10, mas prefiro deixar ele onde está porque joga muito na rua e está evoluindo muito. Fiz o certo? Qual é a melhor idade para entrar na base? Pergunta do Thiago. 3014, né? É o login dele aqui no Instagram. Então, Thiago, assim, cara, se teu filho tem uma proposta para entrar em um clube, igual o Cruzeiro, esse ano, de repente, o ano que vem, nunca mais você vai ter essa chance. Vou ser bem sincero com você, tá? Os clubes querem atletas de estourando 13, 14 anos. Até os 13 anos ainda é mais fácil de você aprovar um atleta. É base, vai trabalhar o menino, vai crescer lá dentro. Agora, depois dos 13, 14, 15 anos, meu amigo, a régua é lá em cima, a conversa é outra. Então, se ele tem essa perspectiva, essa oportunidade,
Ou seja, ele está com um bilhete de Mega Sena na mão. Se você não pegar, mais tarde você vai se arrepender, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, bem simples, bem simples. O ano passado eu acompanhei 6 meninos que foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17 do Grêmio. Aí você vai puxar o histórico dos meninos, eles estão tudo com 17 anos. Você vai puxar o histórico deles, eles estão lá dentro do Grêmio desde os 6 anos de idade. Começaram na escolinha, e foram para a transição, e foram indo... Ou seja, eles conhecem do porteiro até o presidente do clube, e desde o presidente do clube até o porteiro conhece eles. Então, eles evoluíram dentro do clube. Aí os meninos estão lá na Sub-17, voando. Como que eu vou chegar com um atleta que não tem vínculo nenhum com aquele clube e vou aprovar o menino lá já com 15, 16, 17 anos? É isso que eu falo? É por isso que eu te falo. Tem 10 mil atletas por dia fazendo avaliação e apenas um vai passar. Às vezes nem esse um. Por esses motivos extra-campo. Tá? Então, se tem uma oportunidade de estar dentro da base de um grande clube, não perca, porque o cavalinho não passa arriado 2 vezes na porta. É muito bom isso aí. Mas a gente conversou várias vezes, né, sobre isso também. E no basquete é a mesma coisa, né? O clube quer um cara novo para poder formar, ensinar, no caso, né? Que eu mexo com recrutamento para o basquetebol europeu também, então é a mesma coisa. Eles querem atleta de 3 para ensinar a língua, ensinar a cultura, o moleque se adaptar, né? Quanto mais cedo, melhor, né? E, infelizmente, eu queria perguntar para Dudinha também. Dudinha, qual é o seu sonho? Cara, você quer ser jogador profissional, pegar uma seleção, ganhar um mundial, uma Olimpíada pelo Brasil, mas qual clube da Europa você gostaria de jogar no futebol feminino? Né? Aí eu queria que você falasse porque é importante. A maioria das pessoas tem o sonho de jogar futebol fora do país, né? Tanto no futebol masculino quanto no feminino, mas eu queria saber de você. Qual clube na Europa você gostaria de jogar no futuro próximo aí? Olha, na Europa eu gostaria, já falei com meu pai também, de jogar no PSG. E eu me lembro que quando eu era pequena eu falava, eu quero jogar lá um dia. Também já quis jogar não só na Europa, como aqui na América. E eu falei, pai, eu quero jogar nos Estados Unidos. E ele, tu vai conseguir. Sempre me apoiaram também, né? É uma coisa que os pais, pra mim, deveriam fazer muito. Eu conheço muitos que os pais nunca apoiaram até agora, não deixam a menina jogar futebol. Jogam só na escola e nem isso. E meu sonho é jogar no PSG um dia. PSG, caramba, PSG. Não distra... Eu achava que ela ia falar Barcelona e tal, porque tem jogadores da Espanha, né, que foram antes desde esse ano foram campeões mundiais, né? A seleção americana foi a campeã olímpica esse ano de novo. Mas eu achei que você ia falar na Espanha. Mas o PSG é bom saber assim, tal, né? Porque Ismael, eu queria perguntar para você também, assim, qual clube que você acha assim, melhor, você que é da área do futebol, para um menino, primeiro, no futebol masculino, jogar na base da Europa e no futebol feminino? O que você faz com sua experiência e tal, com clubes, né? Para o futebol masculino na base e feminino na base na Europa. Para o público aí, qual é o melhor? Você, cara, tem que ver se o menino é meia, se ele é atacante, se ele é goleiro, se ele é lateral, o que o clube precisa, mas, na sua opinião, no contexto geral, qual clube futebol masculino e feminino é melhor para jogar na base no futebol europeu? O que você falasse é importante, porque você é da área do futebol e a sua opinião aí tem um peso muito grande aí para o público aí, né? Que é até bom que eles vão fazer essa pergunta também e a gente já passa essa fase e responde aí para o público, né? Então, Rafael, assim, cara, você tratando de Europa, é quase que você falar 6 em meia dúzia em categoria de base. Os caras são muito fortes, são todas megas estruturas, mas hoje eu vejo um aporte mais fácil de entrar, o Real Madrid e o Barcelona. Tá? São as bases mais fáceis que te dão mais atenção hoje. Mas qualquer base europeia, meu amigo, é base europeia, não tem conversa. PSG, Real Madrid, Barcelona, tudo são muito bons. Mas hoje que eu vejo assim, umas bases mais atenciosas, no caso, seria o Real Madrid e o Barcelona. E para o futebol feminino, o PSG, que a Dudinha falou, inclusive tem uma porta muito boa lá, e esse ano estou mandando 2 meninas para lá, e o Benfica. O Benfica, para o futebol feminino, ele é muito bem visto, tá? É um clube que tem as portas muito boas para o futebol feminino, então eu fico com esses dois aí, o feminino. PSG na França e o Benfica em Portugal. Sensacional. Exatamente. Muito bom. Deixa eu perguntar aqui para a Dudinha, não sei se a Dudinha acompanha muito, a gente tem um quadro no podcast que eu tive que reformular várias vezes, né?
o primeiro podcast que eu fiz com o meu atleta que jogou basquetebol, os maiores high school que tem nos Estados Unidos, né, em Monte Verde Academy, e aí tem uns cortes daí no YouTube e tal. E eu queria perguntar para a Dudinha, assim, qual o jogador de futebol masculino que ela se espelha no futebol e qual o jogador de futebol feminino que ela se espelha também? Né, vamos falar aqui do futebol masculino e feminino porque o público, né, tem dos dois públicos, tanto do masculino quanto do feminino. Então, qual jogador você se espelha no futebol feminino e no futebol masculino? Olha, o masculino eu não vejo muito, tipo, eu só me espelho mais no Vini Júnior mesmo, que é o que eu mais vejo jogar. Neymar, CR7, não tenho visto mais. O feminino é a Gabi Portillo e a Marta, que são as que mais, pra mim, elas mais atacam, né? E como eu sou do meio pra frente, eu deveria ter mais essa visão de jogo e ver como que ela joga pra mim, tentar fazer o máximo possível também. Esses dois aí. Bom, legal. Ismael, pergunta do Thiago de novo, do pai do Thiago, né? É possível levar meu filho para fazer fazer teste, né? Nesses clubes de Portugal? Se sim, qual seria a melhor forma? Então, eu estava até vendo uma pergunta do Thiago aqui, desculpa eu falar aqui. Depois que eu dei aquela resposta para ele, ele falou: mas eu vejo muitos atletas entrarem em base, ficar um ano e sair. Exatamente. O difícil não é entrar, galera. O difícil é se segurar lá dentro. Porque depois que entra, relaxa. Aí sai mesmo. Isso é indiscutível. Mas tá, vamos lá. A questão de levar o filho para a Europa, Portugal. Cara, hoje, as portas são escancaradas no futebol europeu, principalmente para atletas até 10, 12 anos de idade. Assim, os empresários bancam passagem, viagem e tudo. A gente tem muita porta dessa. Mas, é aquele detalhe. O meu atleta, ele é meu cartão de visita. Eu não posso encher um avião e mandar de gente para lá. Eu tenho que ter aquele que realmente quer ser atleta, igual fiz com o Felipe Lauer, que está lá. É um menino que você via que realmente tinha o porte de atleta. Tá? Então, não é tão difícil. Eles dão uma boa ajuda de custo, dão bolsa estudo para o atleta ficar, enfim. O mês passado eu estava numa reunião com um empresário de lá, inclusive hoje, depois da live, eu vou ter outra reunião com ele. Eles têm, eu conheço empresários lá que tem estrutura completa montada e está fechada, praticamente fechada, está só em escolinha. Estão precisando de base. A gente tem a estrutura, tem o futebol, mas eles, por exemplo, o Brasil todinho é um continente, é um país continental. A Europa você conhece mais do que eu, Portugal não dá o tamanho do Mato Grosso, vamos por assim dizer, né? É verdade, é verdade. E outra coisa, as famílias de lá têm um filho ou dois, ou quando tem um ou dois filhos, e esse um ou dois filhos estão mais ligados aos estudos, não estão tão ligados ao esporte. Então, se você visitar as bases dos clubes europeus, você vai encontrar os hispânicos, você vai encontrar os africanos. Então, tem clube lá que não tem um europeu, é só a galera de fora. E então eles investem muito nisso aí, tá? E inclusive muito nos africanos agora. Então, um povo mais simples, mais humilde e menos problemático. Porque o brasileiro, desculpa a expressão da palavra, tá na merda. Quando tu dá uma coisinha, já quer a cabeça, já quer te engolir, é verdade. Infelizmente, não tem o que dizer. Né? É verdade, mas assim, tem jeito, é verdade. Sim, mas assim, é uma baita de uma porta, uma baita de uma oportunidade, tá aberta. Tá? Tem um jogador, tem interesse, não é difícil não. Tá? Vou perguntar para a Dudinha agora uma pergunta minha sobre mentalidade, cara. Eu já entrevistei o Daniel da Silva, psicólogo da seleção brasileira, entrevistei o psicólogo da seleção argentina, entrevistei o psicólogo da seleção de Porto Rico de basquete, entrevistei o Wagner Costa, que é psicólogo também de uma menina que joga basquete lá em Joinville. E todos eles foram unânimes de dizer que o lado mental do atleta pesa muito, tanto no profissional quanto na base. Eu queria perguntar para a Dudinha se ela tem acompanhamento psicológico, se sim, quantas vezes ela vai no psicólogo, né? Então, se ela só vai só quando ela está com dificuldade, não está com confiança. E eu queria saber dela se ela tem psicólogo, se não tem, e se tem, se ela acha, o que ela acha de um psicólogo, né, na base. Porque todos os clubes na Europa têm psicólogo, tá? Estou falando do basquete, né, para acompanhar atleta, dentro e fora de quadra, e aqui no Brasil não tem isso no basquete. No futebol, o Ismael pode, depois que a Dudinha responder,
pode falar para mim se tem psicólogo pelos times ou não, mas eu queria saber da Dudinha se ela tem acompanhamento psicológico e quão importante é você ter uma mentalidade positiva para você conseguir desempenhar um bom papel dentro, né, de campo. Acompanhamento psicológico eu não tenho muito, não. Não tenho. Mas eu acho que é bom, inclusive mais para os profissionais, né? E não só isso. Uma boa alimentação também é essencial, ainda mais para o pessoal que faz força física. E ainda mais para ajudar na hora do jogo também. Ter a visão de jogo que eu tinha falado para vocês. Tem que ter mais visão de jogo. Saber se portar. Comportamento também é uma coisa que mais... O time, tu vai lá, o time te quer, mas ele te vê fora de campo não é uma coisa boa. Tipo, tu pode ser muito mal educado com os pais também. É uma coisa ruim, eu acho, pelo menos. Ismael, eu quero saber de você. Você pode me dizer melhor que você é da área do futebol, se todos os clubes, acho que todos os clubes Série A devem ter psicólogo na base no profissional. Mas eu quero saber de você se a maioria dos clubes no Brasil tem psicólogo, tem acompanhamento ou não. E eu vou falar do basquete aqui, que do basquete todos os times da Europa têm psicólogo na comissão. Falando do basquete. No futebol, o Ismael vai dizer para vocês aí, no basquete do Brasil é uma várzea, varziano, já falei isso várias vezes, não tem nem basquete direito do Brasil, mas eu queria que você falasse sobre no futebol. Se tem acompanhamento psicológico nas bases do futebol brasileiro. É uma coisa importante, porque o pessoal fala... E outra coisa também, ó, psicólogo, cara, não é para você ficar chorando, como diz Ismael, né, ter motivação. A motivação quem faz é o atleta, tá? Então, o psicólogo é para ajudar o atleta a ter autoconfiança e desempenhar um bom papel dentro de campo. Não é para ficar passando a mão na cabeça do atleta, não, tá? Ismael, pode responder essa pergunta. Se tem psicólogo na base ou não dos clubes do Brasil, no futebol. É isso que você falou, Rafael. A grande maioria dos atletas hoje, quando você fala, vou te levar no psicólogo, não tô doido, eles pensam assim, cara, não tem nada a ver com isso. Psicólogo por exemplo, vou te levar fazer um eletrocardiograma, eu não estou infartando, é a mesma coisa. Você vai fazer uma conversa, você vai fazer Cara, quantos atletas, eu já até postei vídeo de alguns aqui que foram pela primeira vez obrigados, depois não saíram mais. Ele já te ajuda, ele te orienta, ele abre tua mente. E sim, respondendo a tua pergunta, do dia, inclusive, você está na base do Inter, se você recebeu o cartãozinho de saúde e tal, aquele cartãozinho tem. Tá? O Inter tem, o Grêmio tem, o São Paulo, o Corinthians, o Criciúma, enfim, o Juventude, todos esses clubes Série A que eu conheço aí, e a grande maioria do Série B tem sim, tá? Até porque a lei obriga, tá? A Lei Pelé, o atleta tem que ter o acompanhamento médico, psicólogo, plano de saúde, seguro de vida, e, enfim, já é na Lei Pelé que fala. Então, por exemplo, as minhas meninas que estão no Grêmio, elas têm a carteirinha da Unimed, e lá tem psicólogo, tem todo tipo de tratamento que precisarem. Se eu estava com uma atleta que estava lesionada, ficou um bom período fora, fez cirurgia, então ela começou, eu vi que ela estava meio baqueada, a gente levou para o psicólogo, a psicóloga deu todo acompanhamento, ela já voltou para campo, mas continua recebendo acompanhamento do psicólogo. Então, tem sim os clubes sérios que eu conheço, os grandes clubes todos têm essa parte, e eu recomendo. Tá? Eu recomendo que sim, o psicólogo não é só quando a gente está doido, por assim dizer. O psicólogo ele é para abrir tua mente, para te dar mais clareza das coisas, para te auxiliar, às vezes uma dúvida, uma coisa que você nem sabia, um potencial que você tinha, ele vai te ajudar a desenvolver o seu potencial. Tá? Então, cria-se aquele mito que o psicólogo é só quando está com problema mental. Não é. Ele vai te ajudar a te desenvolver mais ainda o seu potencial. Então, se você não faz, Odinha, procura fazer 1 ou 2 sessões aí para você ver o tanto que é legal. Principalmente um psicólogo esportivo, tá? Você não vai sair de lá, doutor, que eu vim aqui que eu tô ficando louco, quero me matar. Não é isso. Você vai conversar com ele. Um exemplo que eu já acompanhei, o que ela vai falar? O que você fez hoje? Um exemplo. Hoje eu fui, treinei e tal, brinquei. Beleza, e aí vai conversar com você, daqui a pouco você tá falando para ela qual que é o seu projeto, ela vai ver onde que você tá precisando de melhorar, o que você precisa de focar mais. Então, assim, é uma coisa muito legal, é totalmente diferente do que a gente pensa. Agora pergunta para mim. Em termos de mentalidade, qual jogador você prefere? Kobe Bryant, Michael Jordan ou LeBron James? Michael Jordan de longe, você tá brincando, velho.
O Kobe e o LeBron James não entram nem nessa conversa aí. Eu vou falar porque aqui eu vou ser polêmico, né? Aí o pessoal não vai gostar muito, porque tem muito garoto da idade da do dia que gosta do LeBron James, mas eu não. Pra mim, ó, eu vou ser polêmico. O LeBron James na minha lista não tá nem entre os 8 maiores jogadores de todos os tempos. Eu posso colocar 8 jogadores melhores do que ele, né? Aí a pessoa não vai. Aí quando eu fizer um podcast de basquete, eu já fiz vários, aí vocês vão lá, eu discordo por que disso aí. Mas em termos de mentalidade, eu vou falar pra vocês por que eu falo do Michael Jordan. Por quê? O Michael Jordan, ele quando jogava basquetebol na universidade, em North Carolina, ele foi campeão universitário. Depois ele foi já na universidade, ele foi campeão olímpico pela seleção norte-americana. Depois, ele entrou na NBA e foi tricampeão. Né, e foi campeão olímpico em 92 no Dream Team Barcelona, que foi a Olimpíada na Espanha. Depois, Maio, ele se aposentou, foi jogar beisebol, aí os caras ganharam, ele voltou e foi tricampeão de novo. Aí depois se aposentou de novo. Então não tem como você comparar o Michael Jordan com nenhum jogador de basquetebol, isso aí é uma coisa... Não é assim, o Michael Jordan nunca perdeu o final, quando chegou em final, nunca perdeu, assim, o nível de mentalidade, assim, ele era um cara assim que ele brigava até com os caras do próprio time para ganhar. Então, é o tipo de um cara que tem uma mentalidade assim muito acima de qualquer atleta que eu já vi aí no esporte. Né? Ele foi deixa um marco na história, né? É o marco. Não adianta você comparar o Michael Jordan com os caras. Para fechar aqui, né, para fazer outra pergunta para a Dudinha. O Michael Jordan, cara, ele, para quem não acompanha basquete, cara, ele nunca perdeu uma final quando chegou, tá? Ele foi campeão universitário, chegou na final, ganhou. Chegou na final da Olimpíada, ganhou as 2 finais que ele jogou, 6 finais da NBA, 6 títulos, e todas as vezes que ele foi campeão da NBA, ele foi o melhor jogador das finais. Então, não, tem como você comparar ele com outro jogador. Aí você pode colocar o Will Chamberlain, que fez 100 pontos no jogo, você pode colocar outros aí, o Magic Johnson, o Larry Bird, mas o Michael Jordan para mim é o maior. O LeBron James ele pode quebrar os títulos, o título ele não vai ganhar mais, ele ganhou 4, o Michael Jordan ganhou 6, acho que não vai ganhar mais, porque o LeBron James está velho, e também em termos de... Ele também já fracassou também em Olimpíada, coisa que o Michael Jordan nunca fracassou. Então, em termos de mentalidade, Michael Jordan é superior, eu acho que a qualquer atleta do basquete, tá? Deixa eu perguntar para Dudinha uma pergunta aqui do outra rede social. Dudinha, qual jogadora do futebol feminino você acha que deveria estar na lista? Essa aqui é polêmica, hein? Na lista das melhores jogadoras do mundo não está. Essa pergunta aí vamos ver se a pergunta é polêmica aí, polêmica. Mas aí ela responde se ela quiser. Pior, né? A Marta já tá, eu acho que a Gabi Portillo que eu falei, ela joga muito. Eu me espelho muito nela, ela é uma baita jogadora. E eu acho que ela deveria estar no top 3, inclusive. Mas não? Gabi Portillo. Depois eu conheço alguns vídeos dela, mas depois eu vou acompanhar mais o futebol feminino. Pergunta do Nicolas Paiva. Como posso criar uma rotina para jogador? Essa pergunta deve ser para o Ismael. Ismael, responder a pergunta do Nicolas aí. Então, eu vou responder a pergunta do Nicolas já falando do Kobe Bryant ainda. Cara, eu vi uma reportagem dele, uma entrevista dele, ele falando o seguinte, que ele não era escalado nem para reserva, né? E o que ele fez? O time treinava 2 horas por dia, ele passou a treinar 6 horas por dia. Ou seja, dentro de um ano, quando o time treinava 1 hora, ele treinava 1 ano, ele treinava 3 anos. E daí foi que ele se desenvolveu. Então, assim, para você criar uma rotina de treino, cara, você tem que querer, tá? Assim, eu não posso hoje, pelas questões jurídicas, eu não posso te passar um treino, até porque eu não sou professor de educação física. Eu entendo muito, eu vejo muito, estou toda hora dentro desse trabalho, mas tem muito treino legal na internet. Eu já postei vários vídeos de treino, de trabalho, e você pode entrar aí também, ir numa academia, pagar uma semana para um personal para você entender o que é e fazer em casa. Até a gente falou no podcast passado, aquele sul-africano lá, que criou um treino para ele lá em casa, arrastando pneu, ele nunca tinha visto uma academia, né? Queria ir para ser jogador de futebol, de basquete, e ele treinou arrastando pneu, levantando um pedaço de madeira, e o cara inventou e criou e deu certo. Então, assim, eu vejo, quando há vontade, há resultado, tá? Então eu vejo muita gente reclamando que não tem isso, não tem aquilo, mas o que eu vejo, na verdade, é que não tem a força de vontade. A live já deu 1 hora. Eu queria saber se a Dudinha quer continuar na live ou se a gente pode fechar a live, porque a live vai fechar em poucos segundos, a gente abre uma outra live, ou se ela está satisfeita, né?
Porque aí vai fechar em segundos. Aí, Dudu, você quer mais um tempinho ou você vai fechar a live?